Um microbiologista sem microscópio, um médico sem estetoscópio, um engenheiro sem trena. Fica difícil imaginar esses profissionais exercendo as suas funções sem que eles tenham acesso a esses instrumentos, né? Da mesma forma, fica difícil imaginar um sociólogo ou pesquisador fazendo investigações de fenômenos sociais ou culturais sem estar devidamente municiado do tipo ideal, que é uma construção teórico-metodológica que auxilia o pesquisador nas suas investigações. Pelo menos é essa a impressão do sociólogo, um dos pais fundadores da sociologia, o alemão Max Weber, que deixou um legado bastante relevante em inúmeras outras áreas, na filosofia, na administração, na economia, no direito, na ciência política e por aí vai. É para falar um pouco então dessa noção meio abstrata, um tanto abstrata e bastante escorregadia e de difícil compreensão para muita gente, que é a noção de tipo ideal, que eu apareço aqui hoje. No entanto, eu antes disso me apresento. Eu sou o professor Túlio Augustus e convido você, minha caríssima, meu caríssimo, a serem inscritos aqui nesse canal, a deixarem o seu like se vocês gostarem desse vídeo, para que a gente possa conversar outras vezes. Weber, portanto, elabora essa noção de tipo ideal, que nada mais é, na definição dele, do que uma construção teórica criada pelo cientista e com base nas diversas manifestações particulares de um fenômeno, uma construção essa na qual é possível exagerar um pouquinho, ressaltar características que interessem ao pesquisador para serem desvendadas, para serem esclarecidas. Calma que vamos deixar isso um pouco mais claro. Antes de tudo é importante entender quem foi o Weber, né? O Weber foi um alemão, um pensador alemão, nascido em Erfurt em 1864 e morre em Munique, também na Alemanha, em 1920. O Weber teve uma trajetória intelectual, pessoal e acadêmica muito singular, portanto inclusive é muito interessante que você conheça minimamente a vida e a obra desse cara. Eu fiz um breve vídeo a respeito disso, te convido a assistir assim que você assistir esse daqui. E o Weber, ele estava, como um sociólogo do seu tempo, interessado em dotar a sociologia de um leque de ferramentas que a permitissem ser uma ciência de fato. Né? A sociologia estava nascendo nesse momento e era uma preocupação dos pensadores que ela tivesse instrumentos para exercer o seu ofício como as demais ciências faziam. O Weber, diferentemente dos positivistas franceses e sobretudo do Durkheim, ele não acreditava que a neutralidade absoluta fosse possível. Porque ele acreditava que um sociólogo, um pesquisador, ao lidar com fenômenos sociais, ele tem também a sua carga pessoal de impressões, de valores, de ética, enfim, e que ele não seria exatamente neutro a respeito desses assuntos, né? A neutralidade era algo a ser buscado, mas ela nunca ia ser alcançada de fato, porque o pesquisador não é um robô, ele é um homem, ele, portanto, tem seus valores pessoais e por aí vai. Mas era possível e era desejável, portanto, você criar instrumentos para se resguardar dessa dificuldade de encontrar a neutralidade. Um desses instrumentos é o tipo ideal, que nada mais é que é uma construção na qual o pesquisador exagera alguns fatos a respeito do fenômeno que ele quer estudar. Ou seja, ele busca, aí, com base na média das ocorrências particulares, um modelo idealizado de fenômeno. O tipo ideal, ele permite comparações entre diferentes ocorrências de um fenômeno. Ele permite encontrar e perceber semelhanças e divergências entre as ocorrências desses fenômenos. E ele parte da ideia de que nenhum exemplo na realidade vai ser sempre tão perfeito, tão bem acabado como o tipo ideal. E por isso vale criar o tipo ideal com esse propósito científico e pedagógico. O Weber acreditava que a realidade sempre é incrivelmente mais complexa do que os modelos teóricos. Portanto, é preciso que o pesquisador se municie de ferramentas
para navegar aí nesses mares turbulentos da realidade, né? É importante ter em mente que o tipo ideal não é um modelo concreto, ele não precisa necessariamente existir na realidade, né? O tipo ideal ou tipo puro vem de uma ideia, né? É um tipo, em certa medida, idealizado, né? Mas não quer dizer que deve ser um modelo, né? Que deveria existir dessa forma. Não, é só um instrumento para estudar as formas reais existentes daquele fenômeno. O tipo ideal para o Weber tem características gerais, né? Eles definem como um fenômeno se manifesta e esses aspectos não precisam estar presentes na realidade. Frisemos esse ponto aqui. O tipo ideal tampouco é uma hipótese. Na verdade, o tipo ideal para o Weber precisa de ter 3 características básicas: a racionalidade, a unilateralidade e o caráter utópico. Utópico exatamente porque ele é imaginado, ele é idealizado. Dando um twist carpado aqui na metáfora, eu vejo hoje muitas estratégias de marketing sendo elaboradas com base na criação de um cliente ideal, né? Você, ao vender o seu negócio, você busca uma persona, a criação de um cliente ideal. E você dá nome a esse cliente, dá uma idade, você atribui gostos e perfis conforme a média dos seus clientes reais. Mas esse cliente, a sua persona criada, não necessariamente precisa existir na realidade. É só uma maneira para você se comunicar, se aproximar daquele que é o seu cliente ideal. Isso para uma empresa, para o seu negócio, para o seu produto, enfim. É mais ou menos a ideia aqui no campo científico do tipo ideal weberiano. Você, ao estudar um fenômeno, ele não precisa, naquelas características do tipo ideal, ter existido na realidade. Mas ele precisa conter elementos e características essenciais dos fenômenos existentes e equivalentes a esse que você está estudando, né? O Weber tenta e aplica de fato o conceito de tipo ideal, por exemplo, na elaboração, na criação das ações sociais, que são para ele uns conceitos fundamentais da sociologia, na criação dos tipos de dominação, que para ele são tipos ideais de dominação, que são também conceitos muito importantes para ele, e ele chega numa aplicação já bastante coerente dessa metodologia que ele cria, no seu livro maior, que é A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Quando, ao nos descrever, primeiramente no início, o que é um conceito provisório ali de ética protestante, ele vai criando o tipo ideal dessa ética protestante, até nos apresentar no final do livro e mostrar como essa ética foi fundamental para o surgimento do capitalismo. É uma das construções teóricas, metodológicas mais geniais que já apareceu na história das ciências humanas. Inclusive, se você não leu esse livro, vale muito a pena ler, não é à toa que ele é considerado um dos maiores livros de todo o século XX. Mas isso é conversa para outro encontro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, apareça mais vezes, comente aí e envie para mais pessoas. Fico por aqui, um abraço, até a próxima.